Eu quero que você imagine uma caixa completamente fechada e um dos lados tem um pequeno buraquinho por onde entra luz. Daí nós colocamos uma vela e nós projetamos essa vela no interior da caixa. O feixe de luz que parte do topo da vela, ele atinge a base da caixa. E o feixe de luz que surge da base da vela atinge a parte superior da caixa. Qual é o resultado disso? É basicamente essa imagem aqui. A imagem que se forma no fundo da caixa é uma projeção perfeita, porém invertida de cabeça para baixo da realidade exterior. A câmera não cria a imagem do nada, ela projeta a partir da realidade material lá fora, a partir da vela. Mas a representação é uma representação invertida. Esse não é um defeito, é uma consequência física inevitável do caminho que a luz percorre em linha reta através de um ponto único. Agora eu quero que você guarde essa imagem, porque Marx e Engels vão dizer na ideologia alemã que essa metáfora é o que acontece com o processo de ideologia. Eles escrevem que a ideologia, que no processo da ideologia, no processo ideológico, os homens e suas relações aparecem invertidos como numa câmara escura. Esse não é um comentário poético, mas é uma descrição precisa de um mecanismo social. Eu sou o professor Marlon, esse é o 5º vídeo da série sobre a ideologia alemã e eu te convido. O que seria então esse orifício na câmara escura da sociedade? O que faz com que a nossa percepção da realidade saia invertida? Para Marx e Engels, o orifício que distorce a nossa percepção é a divisão social do trabalho, em especial entre a separação do trabalho manual e intelectual e as relações de propriedade que tornam uma classe dominante e outra classe explorada. É através desse filtro social, dessa diferenciação de classe, que faz com que a realidade material chegue à nossa consciência. A luz que entra são dados brutos da nossa existência material. Nós precisamos comer, morar, produzir, existir, vestir, por aí vai. Mas ao passar pelo orifício das relações de classe e da divisão do trabalho, essa realidade é projetada em nossa mente de forma invertida. E qual que é exatamente essa inversão? A inversão fundamental é a seguinte: nós temos primeiro a realidade material. E nós temos, em segundo, a ideologia. Na realidade material, as condições materiais, como o que produzimos e como produzimos o que comer, como nos organizamos para trabalhar, como as músicas que nós gostamos, os sabores de comida que nos apetece mais, que determinam, em última instância, a nossa vida social, a nossa política e, por fim, as ideias que temos na cabeça. Esse é o caminho de como as coisas acontecem. Então é porque nós nos organizamos da forma com que nós organizamos que nós pensamos as coisas que nós pensamos. Mas na ideologia, essa relação aparece invertida. Parece que são as ideias, como a ideia de liberdade, de justiça, de direito, de mercado, de amor, de ódio, de bem, de mal, que movem o mundo, que criam e organizam a realidade material. A consequência, que são as ideias, aparece como a causa. E a superestrutura, que seria esse mundo das ideias, parece comandar a base material, que é a economia, que é o que nós precisamos produzir para continuar existindo. Voltando à nossa câmara escura, essa vela real, que é a base material, é que existe primeiro. A imagem invertida dentro da caixa, que é a ideologia, é um efeito, é uma projeção. O erro catastrófico aqui é acreditar que a imagem dentro da caixa é a coisa real e que a árvore lá fora é que é a sua sombra. É exatamente isso que a filosofia idealista alemã, citada por Marx e Engels, fazia. E por que essa imagem invertida é tão convincente? Por que a gente tem tanta certeza de que são as ideias que determinam a nossa vida real, a nossa vida concreta, a nossa vida material? Por dois motivos que são análogos à câmara escura. Primeiro, a imagem é nítida e coerente. Dentro da caixa, a projeção é uma representação perfeitamente organizada, inteligível e cognitivamente compreensível da realidade. Segundo, quem está dentro da caixa não vê o mecanismo. Se você só conhece a imagem projetada no fundo da caixa e não vê o orifício ou o mundo exterior, a inversão parece ser a única realidade possível. Da mesma forma, as ideologias como o liberalismo, nacionalismo, nazifascismo e por aí vai, certas formas de religião, são sistemas de pensamento incrivelmente coerentes e complexos. Essas ideologias oferecem explicações que são aparentemente completas para o mundo.
E porque estamos imersos nessas ideologias, é muito difícil perceber o orifício, o mecanismo social, a divisão de classes que gera essa inversão. A tarefa que Marx e Engels se propuseram no livro A Ideologia Alemã foi justamente sair da caixa. Foi mostrar esse orifício, foi explicar o mecanismo óptico social e assim desfazer a inversão, colocando a vela real novamente de pé. Agora que entendemos essa metáfora da câmara escura, vamos destrinchar os mecanismos específicos que fazem a ideologia funcionar na prática. Por que essa imagem invertida nos parece tão convincente, nos parece tão real e, mais ainda, nos parece tão natural? Isso acontece por conta de 3 mecanismos principais: a naturalização, a universalização e a inversão causal. O primeiro e mais poderoso mecanismo é a naturalização. A ideologia transforma fenômenos sociais e históricos, portanto mutáveis, em coisas naturais, eternas, inexoráveis e imutáveis. Imagina uma coisa: por séculos, a escravidão foi justificada como parte da ordem natural do mundo. Hoje, o trabalho assalariado capitalista aparece como a única forma natural de organizar a produção. A ideologia ela apaga a história e nos faz acreditar que as coisas sempre foram assim. E se sempre foram assim, sempre vão continuar da mesma forma. Quando ouvimos que todos ganhamos quando o mercado vai bem, ou que a flexibilização do trabalho, desmanchar a CLT, beneficia todos, a gente está diante dessa universalização. Os interesses dos empresários e dos acionistas aparecem como se fossem os interesses dos trabalhadores e faz acreditar que você deve largar a CLT, abandonar leis trabalhistas e CPJ, por exemplo. O terceiro mecanismo nós já conhecemos, que é a inversão causal. As ideias que são consequência das relações materiais aparecem como sua causa. Nós acreditamos que foram as ideias iluministas de liberdade, fraternidade, igualdade que criou o capitalismo. Mas o capitalismo é que gerou essa ideia. Na verdade, foi o desenvolvimento do capitalismo comercial que criou as condições para que essas ideias de liberdade florescessem. E aqui chegamos num ponto crucial. Essa falsidade, ela não é um acidente nem uma simples mentira. Ela é estruturalmente necessária ao funcionamento da sociedade de classe. A ideologia é vista para Marx e Engels na ideologia alemã como uma falsa consciência, não no sentido de ser um erro casual, mas no sentido de ser uma representação necessariamente distorcida que surge das próprias relações sociais alienadas. Vamos ver, por exemplo, a uberização. O motorista do Uber, motorista de aplicativo, o entregador do iFood, é apresentado como um empreendedor, como um patrão de si mesmo, como um cara que faz o próprio horário. Mas essa é uma visão claramente falsa. Ele é um trabalhador precarizado. Ele é um trabalhador que ele até pode escolher que horas ele vai trabalhar, mas se ele não trabalhar no mínimo 12 horas por dia, ele não consegue grana o suficiente para pagar suas contas, para continuar existindo. Porém, essa falsidade ela é necessária para o sistema, pois permite explorar o trabalho sem reconhecer essa exploração como exploração. A grande sacada de Marx e Engels aqui foi entender que a ideologia não depende de uma conspiração consciente, da maldade individual daquele que explora. Ela surge de forma espontânea da divisão social do trabalho, especialmente da separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. O capitalista, por ocupar uma posição social específica, realmente vê o mundo de forma diferente do trabalhador. A sua verdade, que o lucro vem do risco, da esperteza, da genialidade, não é apenas uma mentira que ele conta para os outros. É como o mundo realmente lhe aparece a partir da sua posição social. Ou seja, ele mesmo está embebido pela ideologia. Mas se a ideologia surge de forma espontânea, isso significa que ela se produz sozinha? Não exatamente. Existe toda uma indústria de produção ideológica. Com a divisão social do trabalho manual e intelectual, a gente forma uma categoria social especializada em pensar. Esses intelectuais orgânicos, sejam filósofos, juristas, economistas, jornalistas, professores, eles desenvolvem e refinam a visão de mundo da classe a que eles servem. Vamos pegar como exemplo o direito burguês. O direito burguês se apresenta como um sistema neutro, baseado em princípios eternos de justiça. Mas quando a gente analisa casos concretos, a gente vê que seus mecanismos ideológicos, eles funcionam para proteger a propriedade privada. Vamos a um exemplo histórico crucial que o próprio Marx testemunhou e que mencionamos brevemente antes, que são as leis sobre roubo de lenha lá na Prússia na década de 1840. Por séculos, por centenas de anos, os camponeses pobres tinham um direito tradicional, consuetudinário, ou seja, um direito costumeiro reconhecido de coletar lenha morta nas florestas comunais para o seu aquecimento e para cozinhar comida.
Era um direito de sobrevivência. Só que com o avanço do capitalismo e com a comodificação de tudo, o Estado prussiano, pressionado pela aristocracia agrária que queria lucrar com a madeira, criminalizou essa prática secular. Então o que era um direito costumeiro virou, da noite para o dia, roubo, furto. Através de uma nova lei, o Estado usou todo o seu aparato coercitivo, a polícia, os tribunais, para proteger o interesse da propriedade privada de uma classe, violando um direito de subsistência de outra. O direito não é neutro, ele foi instrumentalizado para servir ao interesse de uma classe específica, que era transformar o bem comum em uma mercadoria privada. Agora vamos usar um exemplo contemporâneo e universal, que é a reintegração de posse. No Brasil, em muitos países, quando um grande proprietário de terras urbanas ou rurais ou uma incorporadora imobiliária recorre à justiça para despejar famílias que ocupam um terreno ou um imóvel vazio e sem uso social, o sistema judicial age com uma celeridade, com uma velocidade impressionante. Em dias ou semanas, a força policial está lá para garantir o direito de propriedade e expulsar as pessoas daquela terra com tiro, porrada e bomba. Agora, compara com a velocidade da justiça quando o direito é violado, quando o direito violado é um direito social, como o de um trabalhador que não recebeu suas verbas rescisórias, por exemplo. O processo pode levar anos. O que esse contraste revela? Revela uma hierarquia de valores embutida no sistema jurídico. O direito à propriedade privada do capitalista é tratado como urgente, como absoluto. Já o direito à moradia, ao trabalho digno, à subsistência do trabalhador é tratado como secundário, como algo negociável, como uma coisa de acordões, como algo lento. E um terceiro exemplo é a própria lei de falências e de recuperação judicial. Quando uma grande empresa vai à falência, a lei prioriza a ordem de pagamento dos credores. Quem está no topo da lista? Os bancos, os detentores da dívida pública, que são os grandes credores financeiros, e os trabalhadores com seus salários atrasados, com seus direitos trabalhistas. Frequentemente ficam para o final da fila e muitas vezes eles nem recebem nada e não conseguem nem recorrer porque, por exemplo, tem que pagar advogado para entrar na justiça e fazer esse tipo de coisa. A lei, portanto, protege prioritariamente a propriedade financeira e capitalista em detrimento do direito à remuneração pelo trabalho, o que é a propriedade fundamental do trabalhador, que é a sua força de trabalho. Por fim, o exemplo da propriedade intelectual. As leis de patentes e de direitos autorais são apresentados como um incentivo necessário à inovação. E em parte são. Mas na prática, eles criam monopólios temporários que permitem que grandes corporações cobrem preços exorbitantes por medicamentos que salvam vidas ou por tecnologias essenciais. O direito de propriedade sobre uma fórmula química ou um código de um software pode se sobrepor ao direito à saúde e ao acesso ao conhecimento de milhões de pessoas. O direito aqui serve para garantir um lucro extraordinário de alguns em detrimento ao bem-estar de muitos. Então, o direito burguês é neutro? Claro que não, de forma alguma. Ele é um sistema de regras que organiza, sistematiza e, acima de tudo, legitima as relações de propriedade e exploração capitalistas e nos faz acreditar que é neutro. Né? Ele apresenta essa organização como justa, como natural, como universal, mas seus mecanismos concretos revelam claramente a quem ele realmente serve, que é a classe dominante. Os mecanismos descobertos por Marx e Engels em 1846 continuam surpreendentemente atuais. Né? Eles apenas vestiram novas roupagens. E aí eu posso usar 3 exemplos aqui. A meritocracia, que é uma ideia de universalização, a ideia de que não tem alternativa para o capitalismo, né? O realismo capitalista, que é a naturalização, e a ideia de mindset, de coach, que é a inversão causal. A meritocracia, por exemplo, é talvez a ideologia dominante do nosso tempo, né? Ela universaliza o sucesso individual como uma questão de mérito. Ela oculta o nascimento, a herança, a posição social, as oportunidades, os privilégios. E diz que se você se esforçar, você chega lá. Então, o problema não é o sistema. O problema é que você não se esforçou o suficiente. A famosa ideia de there is no alternative, que a Margaret Thatcher, descanse sem nada de paz, que dizia, é outra coisa, a naturalização de um Estado puro. O capitalismo não é apresentado como um sistema histórico, mas como o único possível, não tem o que fazer. É o realismo capitalista. Não tem alternativa. Tem problemas? Tem, mas não tem nada melhor. E a indústria do coaching, do mindset, leva a inversão causal ao extremo. Problemas sociais e estruturais são transformados em questões como atitude mental individual. Não, você tem mentalidade pobre. Muda seu mindset para mente de rico, que dá certo. Então, o que a ideologia alemã nos ensina é uma nova maneira de olhar para as ideias. Não devemos perguntar se essa ideia é verdadeira ou falsa. Foda-se. Nós devemos perguntar quais condições materiais essa ideia emerge. Quais relações sociais ela oculta. A que interesses de classe ela serve. Desvelar a ideologia é como aprender um truque da câmara escura.
É passar de espectador passivo que vê apenas a imagem invertida para alguém que compreende os mecanismos que produzem essa inversão. No próximo vídeo a gente vai ver como essa compreensão da ideologia se conecta com a base material de tudo, a produção da vida real. Muito obrigado e até!